no mundo, esses preparativos do transporte, a questão do exemplo de Curitiba, que tem um exemplo bem sucedido do Ligeirinho, e esse exemplo de Belo Horizonte, que está sendo indicado aí como exemplo de capital se preparando para essa questão do transporte. Olha, a gente lê na imprensa por aí que nós vamos precisar de 104 bilhões de reais para fazer os investimentos necessários para a Copa de 14. É um dinheiro significativo, né? Que nós não temos. Aí não está incluído ainda o trem que não embala, aquele lá que dizem que vai para o Rio de Janeiro, etc. Tal. Eu sempre digo que as balas serão só as balas da Baixada Santista, as balas perdidas. Mas, e da Baixada Fluminense. Fluminense, não, perdão, Fluminense. Então, para o Estado estão previstos, parece que 3 bi, um número não tão significativo, percentual. Se nós não fizermos uma boa infraestrutura de deslocamento, e deslocamento de mobilidade é para o pedestre, é para os visitantes, é para aeroportos, em especial os urbanos, nós iremos passar um fiasco muito grande. Nós não podemos virar de vitrine para vidraça. Então, eu estou vendo com muita preocupação o cronograma desses empreendimentos. Parece que está propositadamente organizado para que o 104 vire 401. Só para fazer uma inversão de número, vai. Questão apontada, inclusive, por vários convidados que já tiveram no programa. E nós já tivemos um exemplo dos Jogos Pan-Americanos, que o fator foi 5. Eu estou só pensando em 4, hein? Tá ok? Você está sendo modesto. Estou sendo simplório, tá ok? Medíocre no meu pensamento. Então, esse controle, esse amadorismo no fazer as coisas, essas interferências políticas de jogos de interesse, a FIFA, a CBF, a decisão política, o momento político, então tudo isso aqui está sendo montado por um grande furo para a gente. Como vai pagar a conta, eu não sei. Nós temos, por exemplo, nas Olimpíadas, que é muito mais significativo, algumas cidades de países desenvolvidos que passaram fiasco no pós-jogos. Um exemplo é Los Angeles e Atlanta. Los Angeles é uma cidade planejada a longo prazo, etc. Tal, numa outra cultura, que aquilo que fizeram não serviu para nada para depois. Então nós vamos gastar muito dinheiro para isso. Você fala, nós falamos do Ligeirinho de Curitiba. Eu tenho uma verdadeira paixão por aquilo lá. Eu sempre que vou a Curitiba, vou com bastante frequência, dou uma passeada lá para revigorar meus pensamentos. Eu só quero deixar claro que Curitiba soube aproveitar um momento, soube aproveitar uma cultura, que Curitiba tem uma cultura urbanística muito grande, ela vem desenvolvida há mais de 40 anos, inicialmente proposta pelo Jorge Wilhelm, posteriormente o Jaime Lerner assumiu, mas quem criou um modelo de corredor de ônibus, trolleybus, foi a Prefeitura de São Paulo na década de 70. Curitiba aconteceu mais tarde. O primeiro exemplo que nós tivemos foi aquele trolleybus que existe na Paz de Barros. Aquele é um modelo que serviu para que Curitiba desenvolvesse. Da mesma maneira, Curitiba adensou a cidade ao longo dos corredores. Aí está a inteligência. Adensar a cidade ao longo dos corredores. Outra inteligência, fazer sistema binário. Tem a ligação com aquilo que você falou do Conjunto Nacional, sim, etc. Sim. E tal. Fazer binário. Você vai para uma via e volta com a outra. Você valoriza mais face de quadra, mais miolo de quadra, e você consegue mais recursos para financiar as obras. E faz um sistema de transporte com mais rotatividade de passageiros. Mais sobe e desce, menor trecho percorre o usuário, então ele deixa mais lucro para a companhia operadora, então tem uma série de vantagens. Então esse modelo é um modelo que o mundo inteiro agradou. Belo Horizonte está fazendo. Belo Horizonte é uma cidade que começou em 1905, 1904, tinha lá já um plano diretor que lamentavelmente já explodiu.
ela criou uma avenida circular que foi engolida, topograficamente muito mal posicionada, porque suas elevações, etc. Tal, ela foi engolida, atravessou a avenida, foi criado um teórico rodoanel lá, que é uma via de contorno, o anel rodoviário, que também já foi engolido pela cidade, porque não souberam administrar a ocupação urbana. Mas eu entendo que Belo Horizonte, que está querendo também ser sede da Copa, como Salvador, falta algumas infraestruturas necessárias para esse aspecto, principalmente a hoteleira. Então, a ideia de prover o transporte público é uma das necessidades. E para a Copa precisa de hotel, precisa de lazer, precisa de atividades, hospitais, por exemplo. A Copa, o hospital é fundamental, precisa de um hospital de nível internacional, etc. E nós não estamos dando muita importância para isso. Então, eu entendo que o correr do cronograma, nós sempre vivemos um problema de prazo. O Corinthians, lá em Itaquera, não vai dar tempo por causa do prazo para a Copa. O Rio de Janeiro ainda não tomou as atitudes necessárias para começar as Olimpíadas. Então, esse problema de administrar cronograma é dos mais complexos. Nós temos aí uma série de programas de governo que eu vejo anunciado por todos os políticos que entram há muitos anos e nunca implementado. Nós vemos soluções dadas há 20, demora 30 anos para que a solução seja implantada completamente. Quando ela é implantada, ela já está desatualizada. Então, essas coisas todas fazem eu ficar um pouco... O Brasil vive uma eterna questão de um problema de gerenciamento, de boa vontade política e de entendimento que o político tem que deixar um legado para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Essa palavra legado a gente está brincando com ela há muito tempo, né? E poucos deixaram um legado, poucos. Eu diria que você conta na história aí quem deixou um trabalho, que deixou ter sequência, até pelo costume político de a obra é de fulano, eu sou contra porque não é minha, tá ok? Então, os planos são para aquele governo, para aquela gestão, que às vezes muda no meio, né? O único plano brasileiro que deu certo, que nós controlamos e tínhamos dado para fazer, e já tínhamos errado no passado, foi o Plano Real. Nós tínhamos errado no Cruzado, tinha errado no Bresser 1, no Bresser 2, em tantos outros, em todos os outros, né? Que alguns economistas sábios, na minha opinião, souberam entender isso e fizeram um plano que esse governo que está lá acompanhou até então, ele é controlado e nós passamos a ser um país acreditado. Passamos a ser viável porque nós temos moeda. E está aqui tudo... filosoficamente, passa por esse momento dos grandes eventos brasileiros. Como eu falei recentemente aqui numa outra entrevista, a minha preocupação é muito mais com 2022, que é a comemoração do bicentenário da independência, com 2020 nós queremos fazer a Feira Mundial em São Paulo, as Olimpíadas, a Copa, etc., do que no imediatismo. Então, quer dizer, para tudo isso, se nós não começarmos... Já estamos atrasados para começar agora. Se vamos demorar ainda, com toda a nossa burocracia de licitação, com todo o jogo de interesse, com todas as necessidades de tomar providência, se nós não começarmos de imediato, nós devemos devolver esses prêmios aí, essas oportunidades a COP, né? O centro, a organização olímpica, a organização da Copa, da FIFA, etc. Tal, porque também isso aí, na realidade, são interesses privados que estão aproveitando a nossa oportunidade de poder fazer alguma coisa. É um simbolismo que nós podemos nos perder por ele. Para quem está nos assistindo agora, que entrou, acessou aqui a AllTV e está acostumado nessa hora a ver o programa AllTV Debate do nosso amigo Marcel, a gente tem um recadinho. O Marcel teve um imprevisto, ele teve um problema de saúde na família, teve que atender esse problema, já está tudo sob controle, mas infelizmente ele não conseguiu chegar
não vai chegar a tempo de fazer o programa dele. Então, por solicitação aqui da AltV e também em atenção ao nosso amigo Marcel, que apresenta o programa AltV Debate, nós vamos estender um pouquinho mais o programa Urbanville de hoje. Para quem também está chegando agora, é legal lembrar que a gente está entrevistando o Luiz Célio Bottura. O Luiz Célio Bottura, a gente está falando sobre o seguinte tema: transporte urbano, como anda a mobilidade das nossas cidades. A gente está discutindo exatamente como está, se desenvolvendo essa questão do trânsito nas grandes cidades, o que é preciso fazer para o setor de transporte antes da chegada da Copa do Mundo de 2014. E a gente vai então continuar um pouquinho mais esse papo com o Bottura, que é um grande especialista aí. Caetano, você tem participação dos internautas? Bastante participação. Só avisando aqui, o Mena Barreto fez uma pergunta bem bacana, eu já vou fazer logo mais, Mena. Só separei uma anterior do Gandula, que é super curta. A pergunta é a seguinte, Bottura: o Ferroanel, suposta obra federal, liberaria os trilhos para o eficiente transporte de pessoas? Olha, o Rodoanel é uma obra necessária, também prevista na história de São Paulo há mais de 30 anos. Ele realmente pode liberar parte da... Não, aquele horário que ele compartilha com a linha que vem aí pela linha tronco, né? A linha que sai, que vem para Santos Jundiaí e vai até o ABC e vai até a Baixada, ele pode liberar uma parte dessa linha para o transporte público. Existe uma ideia aqui de fazer, talvez compartilhada, um túnel rodoviário, um túnel ferroviário, alguma coisa cortando a cidade, aí na região da Lapa, região da Barra Funda, etc., melhoraria bastante. Nós temos que, insisto, saber ocupar o entorno das linhas ferroviárias e das estações. Eu entendo que a melhor liberação... Já existem linhas, em especial para ir a Santos, pela linha sul, pelo Ferroanel Sul, e linha saindo de Campinas, passando por Mairinque e Embu, Açu, etc., que essa linha, se nós fizéssemos uma... Hoje em dia chama centro logístico, antigamente a gente chamava de terminal intermodal de carga. Na região de Campinas, que já foi estudada há muito tempo, nós poderíamos fazer lá todo o alfandegamento da carga, tanto de importação como de exportação, ou quase todo, e estas viagens seriam tiradas dos caminhões que cruzam a Grande São Paulo, a Grande Campinas, a região macrometropolitana, descerem pela encosta da Sorocabana, antiga encosta da Sorocabana, atingirem Cubatão e entrar no Porto de Santos para ir diretamente para o navio, e poderia ser uma operação assim, sincronizada de dizer, o navio X chegou com carga para tal e tal lugar, etc. Tal, solta o trem aí, já vai alfandegado, então vai fazendo alfandegamento durante a viagem de trem, uma série de inovações tecnológicas e operacionais que poderiam fazer. Nós poderíamos também fazer novos centros logísticos, como é chamado, em outros pontos, no cruzamento do Rodoanel, no cruzamento da Imigrantes, no cruzamento, já tem até um lá, no cruzamento da Dutra, no cruzamento da Fernão Dias, numa série de pontos, para que o Fernão Dias não tem trem, mas tem carga, né, para que essa carga já fosse a operação do porto fosse num porto seco a longa distância. Então, quer dizer, eu concordo com o Gandula, que jogou a bola certa, né, que a liberação, o Ferroanel facilitaria isso. Eu não vejo tão prioritário, apesar de ser importante, o tramo norte do Ferroanel. O tramo norte do Ferroanel, ele tem uma outra decisão quase que política,